João mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, sou da favela da Rocinha. Aqui está cheio de traficantes de outros estados. Eles não somente vendem entorpecentes, mas TBM, extorsões e o turismo, que é muito grande aqui também. Então a gente tem aqui um cenário que existem... O Rio de Janeiro, ele também recebe traficantes de outros lugares, especialmente porque as facções, tanto do o PCC aqui em São Paulo, sim. E as facções que existem no Rio, elas do interesse delas se espalharem pelo Brasil. Perfeito. Né? Então, eu suponho, isso não é uma informação, eu suponho que traficantes ou criminosos de outras regiões, eles vão até esses centros, como o Rio e São Paulo, para aprender ou para, sei lá, para fazer algum tipo de média, porque é do interesse do Comando Vermelho dominar o Nordeste. E não dá para mandar os caras do Rio pro Nordeste, tem que ter a galera de lá, porque a gente já chegou à conclusão que boa parte do sucesso, entre aspas, deles tá no domínio daquela região, daquele lugar. Né? Então, se tu conhece aquele lugar, tu tem uma vantagem. Claro. Então, ele tá falando aqui da Rocinha, cheio de traficantes de outros estados, e eles não somente vendem entorpecentes, mas também extorsões e o turismo. Ou seja, ganha-se dinheiro, o crime organizado ganha dinheiro com várias outras coisas que não as óbvias, como o tráfico de drogas. Ou seja, de formas legais, inclusive. Né? Inclusive, o PCC é uma, entre aspas, referência nesse sentido, porque eles... Você não sabe mais o que é ilícito e o que é lícito, né? O que é legal, o que é ilegal. Agora, realmente tem essas facções, hoje elas são presentes no Brasil inteiro e tem esse intercâmbio entre elas. Hoje a disputa, dizem, na região Norte e Nordeste, entre das organizações nacionais, ou entre o PCC e o Comando Vermelho, mas há as organizações locais que estabelecem alianças, de acordo com a imprensa, isso que a gente lê, de ocasião, ocupa o PCC, com o Comando Vermelho. Agora, tudo isso é porque, nos volto a dizer, não tem a presença do Estado. Né? O controle, por exemplo, das penitenciárias, não é possível que elas virem um escritório do crime. Né? Existe até uma organização chamada Escritório do Crime. Que você tem efetivamente um controle desses presídios, que proteja os juízes, que proteja os promotores que estão agindo em relação às facções criminosas. Não protege. Vídeo que ocorreu na Praia Grande, né? A tragédia que ocorreu. O Dr. Lincoln Gaquia deu a semana passada uma entrevista para o UOL, se não me engano, em que ele fala isso: olha, eu vou me aposentar, eu tenho de cair fora do Brasil, porque isso é inacreditável. Quer dizer, ele está mais de uma década vivendo quase que preso, né? Então é necessário que o Estado proteja aqueles que estão fazendo esse trabalho em defesa do cidadão, né? Inclusive, nos casos dos policiais civis e militares, que aqueles que estão nesse tipo de ação ganhem não só um adicional, mas que a possibilidade, a periculosidade é muito maior, mas que suas famílias, caso eles faleçam, elas sejam protegidas. Quer dizer, então, você tem de ganhar o apoio também dos policiais, de falar, olha, se você acaba falecendo tal, a sua família vai ter aposentadoria, tem proteção disso, o seu filho pode estudar aqui. Tem tantos colégios das PMs, né? Em vários estados aqui no Brasil tem, em São Paulo aqui tem. Então, é necessário, você veja quantas questões nós falamos assim, uma coisa muito... Precisa ter economia local. Será que é possível ter economia local naquela região, desenvolver aí entre o Sebrae uma série de empreendedorismo ali? Alguns mostram que embaixo, quando vai subir, tem um monte de lojas, tem fintechs, tem não sei o quê, tem não sei das quantas. Mas será que não poderia um papel do Sebrae organizado? Aí voltamos à questão. O Brasil não tem projeto para nada. Se nós não temos um projeto nacional, nós não sabemos o que vão ser amanhã. A China está votando o plano quinquenal agora. Os próximos 5 anos, eles sabem absolutamente como vai ser. Nós não sabemos como vai ser os próximos 5 dias. Se nós não temos um projeto nacional, quanto mais de ter isso. Então, por exemplo, o Sebrae... E aí você vai incentivar o empreendedorismo aqui, coisa a colar. Agora, tudo isso precisa de organização, planejamento. Outro dia eu ouvi um ex-ministro da Economia dizer que planejamento atrapalha. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Eu estou me referindo ao Paulo Guedes, que ele disse que quando começou a ter planejamento no Brasil, o Brasil passou a crescer 0%. Ele está errado. O Ministério do Planejamento foi criado em 62 por um dos maiores, ou o maior economista brasileiro, Celso Furtado, e o Brasil nunca cresceu
tanto chegou a crescer 2 dígitos por ano o PIB, como a partir do Ministério do Planejamento. Ou seja, então precisa planejar. E você tem todos os estados têm Secretaria de Planejamento, todas as prefeituras têm secretarias municipais e tem o Ministério do Planejamento, que agora é a Simone Tebet que ocupa. Pô, então você vê como que é possível. Você tem a estrutura de Estado, tem estúdio, a universidade tem trabalhos muito... O Bruno Paes Manso, eu vou citar um dos pesquisadores aqui de São Paulo, que é um sujeito muito sério, faz trabalhos muito bons. Você tem pesquisadores, o Núcleo da Violência da USP, tem o pessoal do Rio. Então você trazer, né, agregar e falar assim, não é um acusar o outro, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, isso não resolve nada. Mas agregar e falar assim, vamos buscar soluções que são consensuais. E algumas são consensuais. Qual delas? Território não pode ser liberado, cara. Território do Brasil é território do Brasil, é território do Estado. Então, a primeira coisa é o controle territorial. E isso não se negocia. Segundo, a presença do Estado efetiva. Aí volta aquela história. É escola, é posto de saúde, é a delegacia, não sei o quê, são trabalhos comunitários, é uma praça aqui, uma região abandonada, é uma quadra de esportes. Pô, quadra de esportes joga um papel fundamental. Para a prática esportiva, né? É possível fazer uma vez, até nós estávamos comentando ontem, a quadra de tênis, Sérgio Cabral subindo o morro com o Lula, segundo o governo Lula. Tal. Aí vem um menino negro, chega e fala assim, pô, eu queria uma quadra de tênis aqui. E aí o Sérgio Cabral fala, que isso, tênis é para rico, pô, não é para pobre, qual é a tua? Eu lembro desse vídeo. É uma coisa que o menino, eu falei, putz, que bacana o menino fala aquilo, né? E agora espero que o João Fonseca dê certo, o Brasil popularize o tênis. Pô, o menino queria uma quadra de tênis e foi tratado, pô, cara, qual é a tua? Você não é para ficar pensando em quadra de tênis, não. Isso não está, é como se nós tivéssemos, parece a Índia, uma sociedade de castas. Você é negro, pobre, favelado, ó. Você só serve para votar. Só. O resto, você não é nada. Pô, então, uma quadra de tênis, uma quadra plural de esportes ajuda pra caramba. É difícil fazer? É difícil porque tem problemas de ocupação territorial. Aqui em São Paulo mesmo é difícil encontrar uma área vazia, mas dá para fazer. Arquitetos, nós temos uma escola arquitetônica brasileira. É possível, em algumas regiões, você rever aquela forma de ocupação, que demora, né? E arquitetos e urbanistas. Mas dá para fazer pequenas reformas que melhorem a qualidade de vida daquelas pessoas. A circulação do ar, não é possível você ter um número de tuberculose, já falei da Rocinha. Então, é possível. É uma coisa aqui, uma coisa acolá. Mas ele não tem dinheiro. Tem a Caixa Econômica Federal, pode ter linhas de financiamento de juros muito baixos, ou zero. Se dá dinheiro para o grande capital que não paga, se nós temos 800 bilhões de reais de renúncia fiscal, que o Estado, a União, não, por que não fazer uma coisa de taxa zero, 12 meses para pagar, para ele fazer uma reforma na sua habitação com o apoio dos arquitetos comunitários, de urbanistas, tal, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, dá para fazer. Agora, precisa ter tesão, gostar do Brasil, né? Disposição, falar, não, olha, eu quero fazer isso e fazer com que um governador more um pouco na favela. More lá. Isso faria toda a diferença. Passa uma semana lá, passa uma semana para você ver o que é a vida da pessoa. Sem assessores, sem todos, não, passa uma semana, vê o que é o cotidiano dessas pessoas. Pode ir até de carro, não vai conseguir usar em alguns lugares. Em alguns lugares, como ele vai chegar. Passe uma semana, tente se colocar no lugar do outro. Essa que é a grande dificuldade, você se coloca no lugar do outro. Veja como ele sofre. E que futuro tem esse? Por que você tem a geração nem trabalha e nem estuda? Porque não tem perspectiva. E aí, muitas vezes, o tráfico dá perspectiva. Fala leva primeiro com o aviãozinho, né? Vai levando a coisa aqui, acolá, etc. tal. Depois ele vai subindo. Mas é interessante, alguns estudos acadêmicos, as lideranças ficam muito pouco tempo, 1 ano, 2, 3 anos, eles são mortos muito jovens. Você não vai encontrar alguém de 60 anos liderando o tráfico, alguém de 50 anos liderando. A menos que esteja preso. A menos que esteja preso, né? Você vai pegando, você vai vendo que eles... Então é incrível, a tragédia, é uma guerra civil que nós temos no Brasil, que o Brasil finge que não acontece, fecha os olhos, que é melhor, né? Não vê o que está acontecendo na sua porta. E você que morou no Rio, sabe
sabe melhor muito do que nós aqui de São Paulo, porque muitas vezes você está em Laranjeiras lá, você tem o prédio aqui e tal, papapá tá morando aqui, mas o pessoal, a favela tá a 3 quarteirões, e o pessoal passa aqui para subir, e você abre a janela e vê a favela aqui. No caso de São Paulo, pela distribuição topográfica, a periferia fica muito longe, o Capão Redondo é longe para diabo, né? Ninguém lembra aonde fica. Quem vai para a Zona Leste, para o extremo da Zona Leste, ou o caso de Paraisópolis, ou o caso de Heliópolis, que são as duas maiores favelas. No caso de Paraisópolis aparece mais porque ela está ali no Morumbi, e ocorre alguns incidentes. Mas a grande questão é que está muito longe dos outros bairros considerados de classes médias ou da elite que mora aqui em São Paulo. É diferente do Rio, que você está vendo Qualquer ali. lugar. Qualquer lugar. Você vê. E muitas vezes eu lembro um ator, Caça-Ré da Globo, que ele morreu dormindo, porque ele morava no primeiro andar. Aqui ao lado tinha uma elevação, queria simular uma favela, houve um tiroteio, o tiro entrou pela janela e matou ele dormindo. Quer dizer, é um negócio assim que você fala assim, putz, mas isso é um negócio inacreditável. Então, o que passa é controle territorial e ganhar apoio da população. Ela precisa confiar no Estado. Ela ver que o Estado não é a repressão, não é a violência, não é a tortura, não é a morte. O Estado é seu companheiro. Ele está aqui para te defender contra aqueles que querem destruir o seu presente e o seu futuro. Na hora que você conseguir passar essa mensagem e ele ver concretamente que a vida dele está melhorando... Tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Tem que ter coisa concreta. Que não basta passar, aí vem a televisão, filma, aí faz um documentário estrangeiro, passa, fala, olha que bonito, tal, aí acabou a história, vai embora, né? O PP foi mais ou menos isso daí. Acabou ali, então, foi embora, já era. Então, tem que ter essa... E isso, pela situação que está, é de médio e longo prazo. Não dá. Agora, nesse trabalho colegiado, com os grandes especialistas que nós temos, dá para resolver, viu?